Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. E hoje nós vamos falar sobre uma especialidade que é muito ligada à medicina também, que é a odontologia. Então, a odontologia é irmã gêmea da medicina. Então, sempre nós estamos trabalhando em conjunto. E a odontologia, ela tem uma sequência assim que o primeiro período que a gente conhece da história foi na pré-história, até o ano 30, quando começou-se a utilizar a odontologia. Depois, o segundo período da odontologia foi da Idade Média, em que os árabes, eles faziam com que os dentistas com prata, fórceps e um colar de grandes dentes, a extração dos dentes de um homem sentado, isso lá na Inglaterra, em Londres, em 1380, 1375. A linguagem, latim, um dentista em 1568, Guy de Chauliac, cirurgião dentista, em avião, ele introduziu a primeira vez o termo dentista e adotou a ligadura intermaxilar nas fraturas. Recomendava que se fossem os dentistas a remover os dentes. O manuscrito médico inglês mais antigo foi o Guy de Colic Surgery, a figura dos tiradentes. Continua típica até 1700. Trabalhando nas praças dos mercados, uma multidão de curiosos e um público que não é difícil adivinhar, ou seja, do tipo animado, caloroso e sonoro. Depois vem o terceiro período, que é o de Foucault, a descoberta do trépano a pedal em 1728 a 1871. O quarto período da odontologia, do trépano a pedal, passou para a alta rotação, isso em 1871 até 1956. Finalmente, o quinto período, em que veio as especialidades com prevenção, com implante, a odontologia social, que foi de 1956 até 2000, até os nossos dias. Então, a odontologia tem uma história muito bonita e longa, que aqui nós não podemos falar somente sobre ela. Mas nós trouxemos aqui o doutor Everaldo Moraes, que é cirurgião dentista, e que hoje aqui no nosso programa vem lembrar muitos outros colegas odontologistas que passaram pelas nossas vidas, do qual nós devemos a ele muita coisa, de ter elevado o nome do Rio Grande do Norte, de Natal, em todos os países e em todo o Brasil. Por exemplo, doutor Pípolo, doutor Fernando Rezende, doutor Evilson Dantas, doutor Odilon Garcia, doutor Francisco das Chagas, que foi o fundador também da IORNE. Então, o Chaguinha, conhecido, todos são pessoas que nós aqui queremos relembrar e queremos fazer uma homenagem a essas pessoas que deram nome à odontologia brasileira. Então, o doutor Everaldo Moraes, que está aqui hoje no nosso programa, ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois, foi também aluno da Faculdade de Farmácia. Trabalhou e trabalha na Polícia Rodoviária Federal. Esteve muito tempo na Comunicação Social da Polícia Federal. Também dentista da Marinha. Tem curso de especialização em reabilitação oral e trabalha, entre outros locais, no Instituto de Odontologia de Natal. Então, aqui conosco está o doutor Everaldo Moraes, que vai conversar um pouco aqui conosco sobre essa maravilhosa especialidade que é de implantologia também dentro da odontologia. Como tem se passado essa carreira contigo, Everaldo? Não, doutor Marcos, é um prazer estar aqui com o senhor, a sua audiência.
A nossa carreira começou aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como o senhor já mencionou, e em 1995 nós nos graduamos aqui na universidade e desde então nós temos atuado basicamente na área da reabilitação oral, aquela especialidade que devolve ao indivíduo a capacidade mastigatória e também a estética, né? Através da substituição dos elementos perdidos, seja por implantes, seja por próteses convencionais, fixas ou removíveis. E também temos atuado ao longo desse tempo na odontologia estética restauradora, que tem sido ultimamente uma área que as pessoas têm recorrido muito, né? Existe hoje uma grande demanda por estética e nós temos ao longo desse tempo trabalhado nessa área, né? Temos tentado aplicar na clínica do dia a dia o que a odontologia nos oferece hoje da melhor forma possível. É importante a gente falar sobre a odontologia, porque a medicina sabe que a coisa mais importante que nós temos realmente é a nutrição. E a nutrição, ela começa com a mastigação. Se você botar qualquer alimento na sua boca e ela não for bem triturada, aonde começa a digestão, inclusive, dos carboidratos, se não houver essa salivação e essa boa mastigação, a pessoa não fica bem nutrida. Então, a gente às vezes esquece muito isso, sabe? A gente esquece esses detalhes. E para que haja isso, é necessário ter a orientação, que primeiro a gente sentia que as pessoas perdiam muito rapidamente os dentes, que eles eram submetidos assim, muita extração dentária. Hoje em dia isso já tem diminuído bastante. A evolução da odontologia, ela vai pau a pau com o desenvolvimento da medicina. Eu, que não sou tão jovem, me lembro que eu ainda fiz tratamento dentário com aquela pua de motor comum. Chega só o barulho já fazia medo, né? Eu me lembro que fiz vários tratamentos de reabilitação da cavidade, né, dos dentes, quando estavam cariados, com isso. Hoje em dia nós já temos a alta rotação, temos sistemas de anestesia que faz com que a gente se sente na cadeira do dentista sem ter aquele pavor inicial que todo mundo tinha. Até quando eu comecei a fazer oftalmologia, a cadeira de oftalmo é parecida com a cadeira de dentista. E então, eu me lembro que muitas vezes a criança olhava assim e começava a chorar, né? Quer dizer, não queria sentar na cadeira com medo justamente do que acontecia no dentista, né? Então, isso tudo teve uma evolução muito grande e hoje nós temos então essa maravilha que temos de evolução. Você já está falando em implantologia, né? Quer dizer, eu me lembro que as famosas chapas, né? Você tirava os dentes e findava colocando aquela chapa que tinha partes cômicas, né, sobre isso, etc. E assim por diante. Então, essa história da evolução da odontologia é uma coisa muito bonita, né? E é muita evolução. E como em medicina, primeiro existia aquele clínico geral, que hoje ainda tem, claro, para o médico da família e tudo mais, mas a gente nota que é preciso fazer uma seleção para que o paciente consiga ter, na medicina, por exemplo, um atendimento melhor. E hoje em dia a gente tem isso também na odontologia. Eu me lembro que o dentista primeiro era um dentista que ele extraía dente, obturava, fazia tratamento de canal, enfim. E hoje em dia existem as especializações cada vez maiores, que eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Às vezes, o dentista faz só um tipo de trabalho. Na verdade, eu estou tocando nesse assunto, me lembro de um paciente inglês, parece até título de filme, né? Meu paciente inglês. Tive um paciente que morou aqui em Natal, inclusive era veterano da Segunda Guerra Mundial, e escolheu Natal para... Inclusive morreu aqui aos 80 e poucos anos. E ele achava estranho como o dentista aqui no Brasil
não era generalista. Lá, mesmo no país desenvolvido, como o país de origem dele, mas lá, na mocidade, ele relatava que era atendido por um dentista que resolvia praticamente tudo. E hoje, como na medicina, a odontologia se subespecializou de forma crítica, né? Então, cada profissional cuida de uma parte da odontologia específica. Então, ele achava estranho, mas você não faz isso, você não faz essa parte. Lá na Inglaterra, o dentista fazia tudo. Naturalmente que lá também, talvez até mais do que aqui, nós temos cada dentista cuidando da sua especialidade, né? Vê que na oftalmologia não é diferente, tem aquele médico que cuida da retina, aquele médico que cuida de outras áreas, né? Mais especificamente. Lente de contato. Pois é. Na odontologia não é diferente. Nós temos hoje colegas que se especializaram em uma área e são incapazes, às vezes, de executar por pura falta de prática mesmo naquela área, porque ele se dedicou a ponto de se tornar muito bom naquela determinado aspecto da odontologia, né? Nós tivemos aqui, há algum tempo atrás, um colega seu que especializou-se em consertar a face dos acidentes. Eu me lembro dos problemas que a gente tinha no pronto-socorro, quando chegavam traumatizados, com fratura de mandíbula, alguma coisa assim. E eles são os artistas, né? Conseguem restaurar completamente, opera juntamente com o médico no outro setor e fazem verdadeiros milagres. Cirurgias ortognáticas, né? Isso. São transformadoras, né? Pacientes portadores de assimetrias, prognatismo, maloclusões severas que deformam o perfil. Então, o cirurgião dentista especializado na cirurgia ortognática vai fazer essa transformação, que é uma verdadeira plástica, né? Transformadora da aparência. Os cirurgiões bucomaxilofaciais também, aqueles que recebem nesses hospitais de urgência, os traumatizados do trânsito, da violência urbana no dia a dia, eles são os profissionais da área da odontologia que vão restituir a função e a estética, né, do paciente perdido nos incidentes graves, né, violentos. Realmente houve uma diminuição com o tempo das extrações dentárias. Sim. Mas ainda hoje existe, às vezes, aquela necessidade de fazer extração. E eu acho assim que tem muito pouco odontologista que esteja, ou dentista que esteja querendo fazer extração. Parece ser uma coisa assim muito reservada a alguns, e ele não faz só aquilo realmente. Ele faz obturação também, mas são poucos que trabalham nesse setor de extração dentária. Na verdade, a avulsão dos dentes, né, é o último estágio. Na verdade, nós temos, por questões socioeconômicas, as pessoas ainda que não têm condição de pagar por uma reabilitação oral. Lamentavelmente, nós temos ainda um quadro social que não permite as pessoas salvarem seus dentes. A verdade é essa. Remover os dentes é a última opção, né? E aí é onde vem a parte da odontologia voltada para a reabilitação. Dá muito mais prazer ao profissional de salvar o dente ou poder, dentro das possibilidades do que restou de osso, né, remanescente, de você fazer um implante ou então uma ponte fixa utilizando os dentes adjacentes à área edêntula, com a colocação de uma ponte fixa de cerâmica, ou mesmo um aparelho móvel que dê condições de o paciente executar a mastigação de forma satisfatória e também manter o mínimo de estética, né? São tantas as especialidades da odontologia que eu gostaria que você me falasse algumas. Por exemplo, tem endodontia, ortodontia.
que tem mais assim do dia a dia? Do dia a dia, as mais comuns, né, que as pessoas têm mais acesso, ou mais necessidade de procurar, é a endodontia, que é a parte da odontologia que trata dos canais radiculares, né? Então, popularmente, tratamento de canal. Quando alguém diz que está precisando de um canal, procura-se, então, um endodontista. E a periodontia é uma especialidade extremamente importante que trata do periodonto, ou seja, do conjunto de tecidos que envolve o dente. É importante lembrar que uma das causas de maior perda de dentes são as periodontites. A periodontite é aquela doença das gengivas, que tudo começa geralmente com aquele sangramento moderado. O tártaro, né? Depois, a placa bacteriana madura, que não se remove, vira aquele acúmulo, aquelas pedrinhas que se formam ali próximo da gengiva e vai invadindo os tecidos mais profundos da gengiva e vai, na verdade, destruindo o osso de sustentação. De forma que aquele indivíduo, às vezes, chega no consultório com o dente, meu dente está mole, aquele dente que nunca viu, às vezes, um tratamento, uma alta rotação, uma broca, e ele vai perder esse dente para a doença periodontal, que costumeiramente se chamava de, o termo piorreia. Piorreia era um termo vulgar para se designar a doença periodontal avançada. Então, uma periodontia é, na minha visão, uma das principais especialidades da odontologia. A odontologia reabilitadora, né, a implantodontia, que é a área onde nós atuamos, que devolve os dentes perdidos através da colocação de roscas de titânio, parafusos de titânio, que são projetados para exercer a função das raízes perdidas. Temos também a odontologia estética, né, que está muito em moda. Os artistas aí de televisão, os jogadores de futebol, estão se apresentando com os dentes cada vez mais brancos, e a televisão é um difusor de desejos, né? E a odontologia no Brasil tem se dedicado muito a fazer isso e fazer muito bem. O Brasil tem sido referência na odontologia estética mundial. A finalidade assim do nosso programa aqui, no início mesmo, quando nós começamos o programa aqui, a nossa finalidade foi mostrar para o paciente, quando ele sentir tal ou qual sintoma, qual médico ele deveria procurar. Porque não é fácil. Tem pessoas que às vezes estão ansiosas, estão com ansiedade, estão com algumas neuroses, e ele vai para o neurologista. Não é que esteja errado. Se ele for para qualquer médico, está certo. Mas aí ele tem indicação de ir a um psiquiatra, de ir a um psicólogo, um psicanalista. Então, a gente aqui começou a mostrar coisas que faziam com que o paciente soubesse procurar o profissional certo por conta dessas especializações. E eu lhe digo, eu acho que muita gente tem dificuldade de quando sentir uma dor no dente ou qualquer coisa, ele não sabe exatamente se ele não tem já um dentista para perguntar, ele não sabe a quem deve ir. Como é que você poderia orientar assim o nosso telespectador de quando, como, sentir o que, procurar quem? Certo. O que mais leva o paciente ao consultório odontológico é aquela dor que não deixa ele dormir, né? Geralmente, dor de dente realmente aperta à noite, né? Então, geralmente, esse tipo de dor é decorrente de uma alteração na polpa. O dente é composto de coroa, raiz, lá dentro da coroa, que é o que se vê, nós temos a polpa coronária, e essa polpa, por diversas razões, principalmente a cárie, que é o problema mais comum, ela atinge um estágio de inflamação irreversível e o indivíduo sente bastante dor. Às vezes, o quadro avança rápido com um abscesso, e aí qualquer dentista generalista ele pode identificar a gravidade do processo de cárie, envolvimento pulpar, e se ele não puder resolver ele mesmo ali,
através de um acesso imediato que alivie o paciente da dor, ele vai indicar o endodontista, né, como nós já mencionamos, que é aquele dentista que faz o tratamento do canal. E consiste em retirar o tecido que está irreversivelmente inflamado ou necrosado, causando, às vezes, abscesso, inchaço, edema, dor intensa e desconforto, né? Existe também aquelas dores de difícil diagnóstico, aquelas dores irradiadas. É importante destacar que problemas de maloclusão, eu não mencionei a ortodontia, mas a ortodontia é uma especialidade extremamente importante na resolução dos casos de maloclusão, que é, a grosso modo, uma falha no engrenamento dos arcos dentários, onde você vai ter a repercussão na musculatura. Então, muitos indivíduos procuram um médico otorrino achando que está com problema de ouvido, porque essas desarmonias oclusais, desarmonia da mastigação, costumam sobrecarregar a musculatura envolvida na mastigação e elas repercutem quase sempre na altura da articulação temporomandibular que fica aqui, e a dor naturalmente é muito próxima ao ouvido e é muito comum a ocorrência de pacientes procurando o otorrino achando que está com problema no ouvido e, na verdade, tem problema de perdas de dentes, perdas múltiplas que ao longo dos anos vai causando essa disfunção, né, muscular e causando essas dores. E outro problema também muito comum é as periodontites, né? Sangramento, aquele sangramento constante que não dói, muitos ignoram por causa disso e que estão caminhando para uma perda, às vezes perdas múltiplas. Nós temos às vezes casos de pacientes que perdem 6, 8 dentes de uma vez só, porque ao longo dos anos negligenciaram aquele sangramento de manhã cedo, junto da pasta, quando ele cospe ali, vem aquele fio de sangue, e aquilo ali, ao longo dos anos, ele vai ignorando e só vai procurar o dentista quando começa a sentir o abalo nos dentes. Eu destacaria essas situações como sendo as principais. E o grande problema, doutor Everaldo, é que, diferente da medicina, que existe o plano social, que é o SUS, que até certo ponto ainda não é tão suficiente, né? Mas existem muitos planos de saúde. Sim. A odontologia realmente ela é mais particular. E então, se você precisar de uma urgência, a impressão que eu tenho é que não existe muito atendimento assim. É verdade. Então, isso deixa muito a desejar e torna-se uma coisa cara por conta disso, porque o material usado é caro. Então, isso é uma das coisas assim que a gente sempre tem que falar no programa, que existem planos para odontologia. Mas não tem a mesma, assim, para a gente ter muitas pessoas fazendo, interessada, que do jeito que é mesmo, ele vai então mais particular e torna-se caro às vezes para fazer exatamente o que a odontologia hoje está oferecendo ainda de melhor e cada vez mais, que é a implantologia, que é a melhor estética dos dentes, porque um sorriso só é completo se tiver uma boa arcada dentária, né? É verdade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, terminamos o primeiro bloco, e no segundo bloco nós vamos continuar conversando com o Dr. Everaldo sobre muitas coisas importantes dentro da odontologia. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto.
Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Estamos começando o segundo bloco do programa Saúde é Tudo, hoje falando sobre odontologia, que é uma coisa que faz parte da nossa saúde, que sem ela nós não temos realmente uma condição de nutrição e também da parte estética, que ninguém pode deixar de necessitar de uma boa apresentação. Então, eu gostaria de perguntar ao doutor Everaldo o seguinte: como prevenir a perda de elementos dentários e minimizar a necessidade de uma reabilitação extensa? Bom, nós já conversamos sobre os cuidados que se deve ter ao longo da vida. Acabamos de falar no bloco anterior sobre aquele sangramento que as pessoas ignoram e vai desencadear no futuro a perda dos elementos por periodontite, né? Muitas pessoas às vezes questionam, mas por que esse dentista está insistindo em salvar o meu dente? Eu tenho 32 dentes, ele está tão preocupado em salvar esse. É importante lembrar, é difícil falar sobre todas as consequências de perder um dente em tão pouco tempo, mas eu vou tentar resumir. Quando você perde um elemento dental, você está prejudicando os vizinhos. Toda perda de elementos dentários é seguida de uma perda de osso. É por isso que o indivíduo que perdeu os dentes na faixa dos 30 anos, e não é raro encontrar, sobretudo aqui na região Nordeste, o senhor destacou a situação socioeconômica da população e a dificuldade de receber atendimento nos serviços públicos, que não tem, principalmente num campo como a implantodontia, que o custo ainda é muito elevado. Então, esse indivíduo que perdeu dentes na faixa dos 30 anos, não será difícil chegar aos 60, e quando ele tiver por volta dos 50 anos, ele estará muito mais envelhecido. Todos sabem que quando se perde dentes, as bochechas introfletem, o indivíduo envelhece muito rápido. Então, aquela área onde existiam raízes que estavam submetidas à força de mastigação, por causa da carga mastigatória, todos os dias, fazendo a carga de mastigação, aquele osso deixa de existir. É parecido com um músculo que deixa de ser estimulado e ele vai atrofiando. Então, a perda de um único elemento, não existe a perda de um único elemento e não vai atrapalhar os outros, não vai comprometer os outros. Quando você perde um elemento, os vizinhos sofrem. Aquele osso que envolvia aquele dente perdido, reabsorve com o passar do tempo, e os vizinhos também sofrem por causa dessa reabsorção. Os indivíduos mais velhos aparentemente têm um dente muito maior, porque o osso, naturalmente, com perda dentária ou não, ele vai reabsorvendo. E com perda dentária prematura, reabsorve muito mais. Então, ignorando-se a escovação, os cuidados com os avisos, a negligência com os avisos que o próprio organismo dá, que é aquele sangramento constante das gengivas, com aquela cárie que vai aprofundando e o indivíduo só deixa para cuidar quando não tem mais jeito, cai-se muitas vezes na necessidade de tratamento de canal e às vezes nem mais isso resolve e o indivíduo vai perdendo elementos, até precisar de uma reabilitação oral lá na frente, que muitas vezes é cara e complicada. Então, o indivíduo tem que fazer as visitas regulares ao dentista com o objetivo de flagrar essas doenças na fase em que é possível controlar o seu desenvolvimento. A doença periodontal, as cáries, as disfunções de posicionamento dos dentes, as pessoas que têm, por exemplo, apinhamentos, que popularmente chamado
dentes entramelados. Aquilo parece inofensivo, muitas pessoas acham que é apenas um inconveniente estético, mas as pessoas que têm dentes apinhados têm mais dificuldade de limpar, porque eles são muito difíceis de limpar. Então, pode-se fazer um exame do periodonto, ou seja, da gengiva dessas regiões onde os dentes são apinhados, que você vai ver perda óssea geralmente, porque o indivíduo tem dificuldade de limpar. Então, aí chega o profissional da ortodontia para desapinhar, colocar na posição ideal. As pessoas acham que a ortodontia é simplesmente para embelezar. O indivíduo tem um dente mal posicionado, está feio no sorriso, aí ele vai no ortodontista. Não é bem assim. Claro que melhora a estética, mas previne perdas precoces de dentes por periodontite. Veja uma coisa ligada à outra. O indivíduo não corrigiu o mau posicionamento dentário, levou então a uma perda por inflamação gengival, já que ele não conseguia limpar, em razão da dificuldade pelo posicionamento inadequado dos dentes. É interessante esse fato que você fala por aí. E, inclusive, os materiais, né, que são utilizados nessa restauração, por exemplo, de cáries, etc. Evoluiu muito porque primeiro se fazia uma liga, né, de mercúrio. Uma amálgama de prata, né? E hoje são cerâmicas, mais alguma coisa. Mas se falou muito que tinha perigo do uso dessa restauração de mercúrio, mas, pessoalmente, o Dr. Fernando Rezende, que foi meu dentista por muitos anos, eu ainda tenho aqui restaurações de 15 anos, perfeitas, feitas com a liga de mercúrio, e que eu acho assim que nunca me fizeram mal. Depois eu queria que você fizesse algum comentário sobre isso. E que hoje em dia não se usa mais, né? Hoje em dia mais as restaurações de cerâmicas, que deve ter uma eficiência muito boa também, e a vantagem de não ter contraindicação. Como você falaria dessas duas etapas? O amálgama de prata, que você mencionou aí, foi um material, hoje está bem injustiçado, né? Porque é um material que não é bonito. Ele, em sendo uma liga metálica, ele oxida. Oxidando, ele vai transparecer pela translucidez do esmalte. O esmalte dental é uma espécie de um vidro. Se tem alguma coisa escura lá dentro, por translucidez, ele vai mostrar. Então, muitas pessoas fazem aquele sorriso e aparece o bom e velho amálgama oxidado lá dentro. Todo mundo pode pensar que ali tem cárie, mas, na verdade, são restaurações de amálgama que salvaram aqueles dentes e que estão manchando a dentina, o esmalte, e dando aquele aspecto desagradável. O amálgama ainda é usado, mas em razão dessa demanda por estética hoje, ele está sendo cada vez mais deixado de lado. Mas foi um material que, como o senhor mesmo testemunhou, salvou muito dente. E ele tem um comportamento bem interessante. Ao longo dos anos, ele parece ficar até melhor. Sela as margens, desde que, naturalmente, a técnica tenha sido bem executada, ele performa muito bem, ele protege o remanescente dentário, ele sela bem a interface material restaurador, o amálgama e o esmalte dentina, mas hoje nós temos os compósitos, né, as resinas fotopolimerizáveis de excelente desempenho. Antigamente dizia-se, não, mas as resinas não têm a mesma resistência, mas hoje elas estão com carga de resistência e tem um excelente desempenho, além de terem bastante aparência com esmalte. E aí ninguém mais quer receber as boas e velhas restaurações de amálgama. E as cerâmicas também estão sendo utilizadas em larga escala para a reabilitação estética e funcional dos dentes. É uma evolução, nós podemos dizer. Já que nós estamos falando de reabilitação oral, que é, no meu entender, o que você gosta muito de fazer, né? Sim. Seu trabalho, além de reabilitação oral, com implantologia, mas você também tem outros, consegue também ainda manter um pouco das outras partes da especialidade, não é isso? Sim.
Eu pergunto, quais as possibilidades de reabilitação oral com implantes dentários? O que foi que a gente conseguiu com isso? Bom, a implantodontia trouxe a possibilidade de você substituir dentes perdidos sem a necessidade de envolver dentes vizinhos ao espaço sem dente. Seriam as famosas pontes. As famosas pontes fixas. Uns anos atrás, nós estaríamos aqui conversando com muito orgulho da ponte fixa. Eu lembro que uns 15 anos atrás, eu tinha o maior orgulho de mostrar um caso em que eu pegava a broca e preparava dentes, digamos, um caso didático. O indivíduo perdeu um dente e eu desgastava 2 para colocar uma ponte fixa em cerâmica, bonita, de 3 elementos. Mas, do ponto de vista biológico, isso é um prejuízo tremendo. É inimaginável. Do ponto de vista orçamentário também não é viável hoje, porque o implante de um elemento é, via de regra, mais barato do que você fazer uma ponte de 3. Dinheiro a gente ganha outro, mas o esmalte perdido não é nunca mais. Né? Você desgastava dentes, dentes às vezes que nunca tinham visto broca na vida, para segurar aquele dente perdido. E aí você tinha um compromisso daquelas restaurações nunca infiltrar, porque se você tivesse infiltração num elemento, perdia, dependendo naturalmente do grau de comprometimento, você perdia todo o trabalho. Do ponto de vista biológico, o implante é muito interessante, porque ele preserva muito dente que não entra não se compromete em segurar outros dentes perdidos, né? Existem muitos mitos, tanto na medicina como na odontologia. Na implantologia existem alguns mitos e que, assim, eu acho que toda vida que chega uma novidade, muitas pessoas vão se dedicar àquilo, vão fazer cursos, e tem pessoas mais, assim, atiradas, começam a fazer, às vezes, determinado trabalho sem ter muita experiência, e a gente escuta muita história por aí. Mas, devido a esse problema de não muita capacidade profissional por experiência, e por ser uma coisa mais nova, do que propriamente pela ação do implante. Porque parece que cada dia que passa ele torna-se mais seguro, mais eficiente, etc. Então, queria que você falasse de alguns mitos e de como você poderia levar para o nosso telespectador a segurança, assim, de como isso é feito. Certo. Nós temos uma imagem, né? Podemos ver a imagem que nós trouxemos aí. Jonathan, vamos passar aí umas imagens para a gente ter aqui uma... Ela ilustra um indivíduo aí de bastante idade já, na casa dos 70 e poucos anos, com 3 elementos só no arco inferior, na mandíbula, elementos precários que não ajudam em nada a ele, nem mesmo a segurar uma prótese removível, e ele bastante insatisfeito com a estética, a função mastigatória. Nós colocamos 4 implantes, anestesia local, paciente acordado, colocação de 4 implantes de titânio, em que ele vai receber uma prótese sobre esses implantes que vai reabilitar todo o arco inferior. Esse paciente, naturalmente que os casos variam muito, mas esse foi um caso que nós fizemos e ele não apresentou nenhum pós-operatório. O senhor certamente, ao longo da sua vasta experiência na oftalmologia, já viu, fulano fez uma cirurgia, sofreu demais. Será que o meu vai ser assim também? O corpo humano não é como um automóvel, que o mecânico dá uma solução para um e todo mundo, e qualquer um que chegar com um carro lá, ele vai fazer a mesma coisa. O corpo humano reage de forma diferente, o organismo humano. Nós temos alguns casos em que o pós-operatório é um pouco desagradável, mas, via de regra, se a técnica for bem executada, isso chamou a atenção para a qualificação profissional, o dentista, aí nós temos um caso de função estética também, um paciente com dente muito abrasionado, perceba os desgastes, e esse paciente, reabilitação com implante e coroas de cerâmica. É uma modificação tremenda na aparência do sorriso. O paciente sai
mais seguro de si, mais feliz, né? Isso aí nós temos também um caso, já que ele está mostrando, eu vou falar, de laminados de cerâmica, em que o paciente tinha dentes manchados. Há restaurações de amálgama lá para trás, como nós já mencionamos, que modifica a aparência para cinza dos elementos. Dentes na bateria anterior, com tratamentos realizados em épocas diferentes, portanto, com tonalidades diferentes. Dentes inclinados para dentro do lado direito aí da tela, né, do lado esquerdo, para quem está vendo, com inclinação para lingual, palatal, dando como se estivesse faltando dente ali. Perceba o escuro do corredor bucal. Então, nós fazemos lâminas de cerâmica e o sorriso é transformado dessa maneira. Esse tratamento aí, nós nos adiantamos um pouco, é sobre estética, né? Nós ainda vamos comentar mais sobre isso. Então, vamos continuar aqui, depois a gente volta para as imagens. Então, esses mitos são, como você ia falando aí há pouco, depende muitas vezes da qualificação, né, do profissional. Da qualificação e do caso em si. Existem aqueles casos de complexidade maior, onde naturalmente você vai invadir mais os tecidos, vai se demorar mais com o leito cirúrgico aberto, vai manipular mais os tecidos e você naturalmente vai provocar um pós-operatório possivelmente mais dolorido. Mas, via de regra, é um procedimento, em se tratando da reabilitação com implantes, um procedimento relativamente simples. Naturalmente que existem as situações onde o paciente não pode receber os implantes de uma forma direta, são aqueles casos em que o indivíduo perdeu os dentes há muitos anos e com a reabsorção que eu já mencionei que ocorre ao longo dos anos, ele não tem mais condição, volume, nem altura, nem espessura de receber os implantes, ele tem que primeiro preparar o leito receptor dos implantes, aquela área que ele quer reabilitar, com enxertos ósseos. Naturalmente que essa cirurgia requer um pouco mais de cuidado, de mais capacitação profissional e mais tempo também. Primeiro, nós temos que aguardar a integração do enxerto, a área receptora, e passados alguns meses é que ele vai ser submetido, depois do sucesso naturalmente do enxerto, ele vai ser submetido à segunda cirurgia, que é de implantação propriamente dita. Todos esses casos variam entre casos mais simples, casos unitários, de fácil execução, a casos mais complexos. De um modo geral, o pós-operatório ou mesmo o transcirúrgico é tranquilo. Esse implante ósseo que você falou aí, muita gente fica com dúvida, querendo saber, esse osso vem da própria arcada, é do próprio indivíduo ou é exógeno, como é? Em grande parte, são blocos autógenos, né? Recolhidos do próprio indivíduo. Por exemplo, ramo da mandíbula é uma boa área doadora. O cirurgião dentista remove um bloquinho ali e adequa e parafusa ali na região onde se precisa ganhar volume. E existe também o banco de ossos, né? São ossos tratados com todo o cuidado para que seja utilizado em cirurgias mais extensas. Materiais sintéticos hoje que são utilizados, existe uma série de possibilidades. Naturalmente, o melhor dos casos é aquele osso que foi removido do próprio paciente, do próprio indivíduo. Muito bem, nós estamos no programa Saúde é Tudo, hoje falando sobre a odontologia, aqui com o Dr. Everaldo, e então nós vamos encerrando o segundo bloco. No terceiro e último, nós vamos mostrar mais algumas imagens e complementar nossa explanação hoje aqui com a odontologia na saúde. Voltaremos daqui a um minuto.
Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo, hoje falando sobre odontologia com o Dr. Everaldo Moraes. Tem algumas coisas assim que eu gostaria de lhe perguntar. Por exemplo, possibilidade da modificação do sorriso com o uso de lâminas de cerâmica. É uma coisa também atual. Está muito na moda a transformação do sorriso através da confecção de laminados de cerâmica, facetas de cerâmica, lentes de contato estão na moda. Só a título de informação, a lente de contato, acho que foi até tomada emprestada da sua área, a lente de contato tão fininha, né? Então, na odontologia se usam agora essas lentes que elas modificam o formato, a aparência, a cor dos elementos. Por elas serem tão finas assim, são chamadas de lente de contato. Existem as facetas de cerâmica, nada mais são do que lentes, digamos, mais espessas, em que você cobre mais possíveis alterações de cor do substrato, ou seja, a cor do dente original. Você precisa de uma lâmina de cerâmica mais espessa para que você recubra áreas escuras do dente e você consiga branquear. Agora é interessante, porque nós temos um caso aí, talvez a imagem anterior nos dê esse paciente chegou com essa situação, algumas manchas, dentes inferiores desgastados, talvez o ângulo não mostre muito bem, mas há pequenas separações de diastemas entre um e outro, e isso desagradava esse paciente. Foram feitas essas lâminas de cerâmica, na verdade facetas de cerâmica, em que o dente foi redesenhado, fechando-se os espaços existentes entre um e outro, né? E devolvendo as bordas incisais dos dentes inferiores. Na fotografia anterior nós temos o desgaste, perceba a coloração também, como foi alterada, e existe hoje um apelo muito grande por dentes brancos. A todo momento nós vemos, aí nós temos um caso que o paciente apareceu com essa assimetria dos incisivos centrais, um dente desgastado, arredondado, e esse diastema, o diastema é essa separação, que muitas pessoas têm um caso mundialmente famoso, é do cantor Elton John. Ele tem um diastema, todo mundo o conhece até por essa... E aí nós fizemos duas lâminas de cerâmica bem finas e percebam o fechamento desse espaço. O paciente sai satisfeito porque é uma coisa que às vezes desagrada, né? Essa assimetria entre um dente e outro, um dente de um jeito, outro de outro, e aquele espaço entre os incisivos que perturbava, né, do ponto de vista estético, o paciente. Agora, uma coisa que a gente sempre, pelo menos eu penso, né? Eu penso assim, que os dentes aparentemente, assim, parecem ser umas coisas tão simples, mas eles aguentam uma carga de força muito grande na mastigação de qualquer coisa, até o próprio ranger dos dentes. Pessoas que têm problemas emocionais, que dormindo criam trauma.
Eu lhe pergunto, essas placas que você acaba de falar, ou a própria lente de contato, ela aguenta esse trauma? Porque às vezes o próprio dente que é implantado pode fraturar, né? Então eu pergunto, me diga alguma coisa sobre isso. É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. As lâminas de cerâmica, elas são projetadas para serem cimentadas sobre uma área basicamente estética. Durante o planejamento, isso é muito importante, o planejamento da reabilitação estética, nós estudamos as guias de desoclusão do paciente. Essas lâminas devem estar fora dessas áreas. Sempre que nós vamos planejar um caso desse, nós montamos no articulador e, juntamente com o técnico que executa o trabalho, nós vamos descobrir quais são as áreas que podem e que não podem ser cobertas por essas lâminas. E o preparo é minimalista. Nós tentamos sempre desgastar uma área puramente em esmalte, aquela área frontal dos dentes, para que não haja sobrecarga durante a função mastigatória. As cerâmicas são utilizadas em áreas de carga. Nós colocamos elementos de cerâmica sobre implante ou mesmo sobre raízes naturais em área de intensa carga mastigatória, mas sempre observando a distribuição das cargas de mastigação para que essas cerâmicas não sejam sobrecarregadas e venham a fraturar. Como o senhor bem mencionou, a carga de mastigação não é pouca, é muita força. Nós temos músculos elevadores da mandíbula que exercem uma força tremenda na mastigação e submetem naturalmente os dentes naturais e dentes artificiais a uma carga importante. Como é que está a técnica atual, assim, sobre essa prática de restauração de cerâmica? A técnica tem evoluído, os materiais também, os materiais de cimentação. Muitas pessoas têm dúvidas assim, é seguro preparar os dentes para facetamento? Houve um caso recentemente de uma cantora dessas de música sertaneja, não lembro o nome aqui, mas repercutiu muito. Fulano de tal fez um tratamento desses que coloca faceta e teve dente que caiu, teve sangramento, alguma coisa. É importante lembrar que não só o revestimento com cerâmica, mas qualquer tratamento extenso na cavidade oral deve ser feito por quem sabe fazer e com um planejamento adequado. O facetamento com lentes de contato, laminados, facetas de cerâmica, o tratamento é feito com planejamento e os materiais que são utilizados são cada vez melhores no aspecto da adesão, são grandes restaurações e, como tais, podem ser suscetíveis à infiltração, do mesmo jeito que aquela restauração de amálgama pequena ou grande, aquela restauração de resina fotopolimerizável infiltra. A faceta também pode infiltrar e dar cárie secundária, já que você tem uma grande restauração que é aderida ao remanescente dental. Na interface entre a lâmina de cerâmica e o dente, você pode ter uma infiltração e uma cárie se estabelecer ali. Os materiais são cada vez melhores na garantia de um ajuste à adesão e também as técnicas utilizadas. Os laboratórios estão cada vez mais preparados para dar aos profissionais, conseguinte aos pacientes, restaurações muito bem adaptadas, em que o paciente, tendo o mínimo de cuidado, ele terá uma tranquilidade em ter esses tratamentos. É engraçado porque eu acho que é a ortodontia nesse caso, né? Que trabalha as conhecidas ATMs, né? Isso. A articulação temporomandibular. Isso é uma coisa muito comum acontecer, inclusive lá em oftalmologia. Nós temos muita queixa de paciente que chega, às vezes, pensando que é o óculos, com dores de cabeça, que já foi até outros profissionais, médicos e tudo, e se suspeita de nevralgia de trigêmeo, enfim, uma série e é uma articulação temporomandibular que não está bem ajustada. Então, é uma coisa importante para a odontologia, esse setor ser identificado.
ser diagnosticado, como também os traumas mais noturnos, né, que vocês usam um protetor. Então, queria que você, bem rapidamente, falasse sobre a identificação. As parafunções, né, o apertamento, aquele apertamento diurno mesmo que o indivíduo faz por tensão muscular, ou o apertamento durante o sono, popularmente chamado como bruxismo ou briquismo, né? Essas parafunções, além de desgastar precocemente, prematuramente, os elementos dentários naturais, também são péssimos para as reabilitações. As cerâmicas que a gente coloca no consultório sofrem muito com essas parafunções. Força de cisalhamento, ali atuando constantemente, são muito danosas aos tratamentos. E é possível fazer a prevenção desses problemas com a utilização, melhor, com visitas a um ortodontista para identificar as maloclusões, que são as desarmonias de arranjo, de engrenamento dos dentes, as maloclusões. O ortodontista vai detectar, examinar e planejar um tratamento de reposicionamento dos dentes. Isso aí tem repercussão direta nas articulações temporomandibuláres, né? A articulação temporomandibular é essa articulação que liga a mandíbula à base do crânio, que sofre demais com as disfunções da mordida, né? As maloclusões. Doutor Everaldo Moraes, o nosso programa sempre ele é assistido por muitas pessoas e telespectadores que sempre querem aprender algo mais, mas também colegas nossos, médicos, colegas dentistas e os alunos de odontologia, de medicina mesmo. Eles sabem da existência desse programa, que saúde é tudo, então está englobado muita coisa. Então eu gostaria que você desse um toquezinho sobre a identificação do profissional e o cuidado que ele deve ter quando chega alguma coisa como essa, que é uma moda e também existe às vezes a necessidade de dizer assim, puxa, com isso aqui eu vou melhorar o meu orçamento, vou ganhar um pouco mais. Então eu queria sua palavra de profissional sobre isso. Sobre a formação profissional. Sim, formação profissional. Eu sou um entusiasta da odontologia, eu gosto muito de odontologia. Como já mencionei, eu tenho uma atividade paralela, mas gostaria de fazer a odontologia com mais dedicação do que eu faço ainda. Para os que nos assistem, o senhor mencionou alunos de odontologia, eu gosto muito de conversar com estudantes de odontologia, porque nós andamos num tempo de tanto desânimo, né? Desânimo de tudo, desânimo com as profissões, com o futuro do país, com o futuro das coisas, e eu acho que a odontologia é um excelente ramo de se trabalhar, devolver o sorriso, a satisfação da função mastigatória que o senhor tão bem destacou aí no início do programa, e eu acho que a profissão dá essa oportunidade de a gente contribuir com os indivíduos nesse aspecto da aparência, né? Do sorriso. Eu tenho uma experiência de atender pessoas de idade que não sorriem com segurança porque usam aquela prótese mal executada, tal, e ali a gente consegue planejar um caso de reabilitação fixa através de um implante e tal, e ele sai tão satisfeito da clínica. Isso é uma fonte de ânimo e de inspiração para a gente continuar. Acho que a odontologia vale muito a pena, sobretudo quando é feita com cuidado e com carinho ao paciente, querendo sempre fazer o melhor, dar o melhor para o paciente. Muito bem. Eu não sei se eu lhe respondi bem. Respondeu bem. Então, hoje nós terminamos mais um programa Saúde é Tudo. Tivemos aqui a participação espetacular do Dr. Everaldo Moraes, que esteve aqui conosco trazendo muita coisa que às vezes a gente vai falar, mas não tem bem certeza. Então, eu lhe agradeço a sua participação. Obrigado. E quero que volte outras vezes. E assim terminamos mais um programa Saúde é Tudo. Até o próximo.